Olá, gente! Boa tarde! É um prazer estar aqui com vocês novamente. Se vocês ainda não seguem o nosso canal, segue lá. E toda quarta-feira às 12h07 estamos aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo com vocês. E o tema hoje é muito interessante, porque eu tenho cada vez mais escutado de famílias, né, que têm vivido essa situação e tem os filhos dormindo na cama dos pais. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de pontuar algumas coisas nesse sentido, porque na verdade cada coisa tem o seu lugar, né? E os filhos dormirem na cama deles é extremamente importante, porque quando a gente coloca os filhos, ou a gente permite que os filhos durmam na nossa cama, existem alguns prejuízos. E é muito normal, porque quando eles são pequenininhos, a gente tem aquele cuidado, principalmente pais de primeira viagem, a gente quer ter o filho ali na nossa vista para ter certeza de que ele tá bem, para ter certeza que não vai acontecer nada com ele. É muito comum nos primeiros meses os pais quererem manter o filho dentro do quarto. E não há problema nenhum com isso, você pode colocar e deixar o filho dentro do quarto, desde que ele fique. Você pode pegar o berço dele e deslocar para o seu quarto, tem aqueles berços móveis, tem algumas pessoas que colocam o bebê conforto e deixar o filho ali no quarto para que vocês estejam ali vendo, ele tá bem e tudo mais, e aí ajuda a acalentar o coração da gente. Mas à medida que o tempo vai passando, graças a Deus, viva a tecnologia, né, que nós temos, e tem as babés eletrônicas, que você pode colocar e tem todo tipo possível e imaginário, com um excelente visor, que você vai poder ver bem direitinho o seu filho, com um som bem legal, caso ele, né, faça algum rangido, você vai ouvir. Então você pode lançar mão dessa tecnologia e deixá-lo desde pequenininho no quarto dele. Isso vai facilitar muito a sua vida, no sentido de você não ter que depois tirar o hábito dele dormir na sua cama. Então, se você faz isso desde pequeno, isso é muito bom. Isso garante um bom sono para ele, isso garante uma vida conjugal, né, uma vida de casal, para o casal também muito boa, muito tranquila, e evita que a gente esteja interrompendo o nosso sono. Eu não sei vocês, mas quando os filhos dormem na nossa cama, a gente fica com o sono mais partido, e é importante que a gente tenha um sono reparador, um sono que a gente possa, né, dormir tranquilo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você tem filho pequenininho, não perde a oportunidade de colocar ele na cama, no bercinho dele desde cedo. Mas se você não fez isso, seu filho já está crescendo e ele está super acostumado e ama dormir na sua cama e tá lá, e você também gosta daquele denguinho, então a gente vai conversar agora. É o seguinte, existem vários estudos que falam sobre os prejuízos de os filhos dormirem na cama dos pais. E aí alguns estudos falam de insegurança, falam de uma dependência maior. Alguns falam sobre o espaço simbólico da criança dentro da casa, porque atrapalha e traz uma confusão, porque às vezes quando a mãe se separa do pai, por exemplo, quando o pai viaja, a criança ela se coloca no lugar do pai ali, e há uma certa confusão em relação à mente dela, em relação ao local que ela ocupa dentro da casa, né, da família. Mas bem, e sem contar que ela atrapalha a vida do casal. Porque quando a criança dorme na cama, dificilmente ela dorme no canto. Normalmente ela dorme no meio dos pais, né? E aí fica complicado. Sem contar que há às vezes você bate e às vezes ela acorda para lhe abraçar, e aí há as interrupções do sono no meio da noite. Então, melhor realmente é que a criança durma no quarto dela. Mas eis o desafio, né? Como tirar a criança que já está habituada a dormir na cama dos pais e colocar no quarto dela? Veja só, primeiro ponto, a primeira sugestão é através da conversa. Né? A gente subestima muitas vezes os nossos filhos, mas eles entendem. E a gente precisa sentar eles, né, olhando nos olhos, e conversar, e explicar que é muito melhor que eles durmam no quarto. Quantos brasileiros ou quantas pessoas mundo afora não têm o próprio quarto? Então é um privilégio deles terem o próprio quarto, tão bonito, tão organizado, pensado muitas vezes por vocês, né, por nós, mães, com muito mimo, com muito primor. E que bênção eles terem o quarto. E aquele quarto ele foi feito para ele pudesse dormir, para que ele pudesse descansar, é o quarto dele. E do outro lado tem o seu quarto, o quarto do pai deles, que vocês também, ali foi feito para vocês dormirem. Então cada um tem o seu espaço. E aí você pode chegar para ele e dizer: filho, filha, a partir de hoje
você vai dormir no seu quarto. Ah, mamãe, mas eu tenho medo. Não tem que ter medo. Olha, eu tô aqui do ladinho de você e não se preocupe que eu vou ficar com você e vou ficar até você dormir. E nos primeiros momentos você pode fazer isso. Outra alternativa legal para nesse momento de conversa é você ler, procurar alguma história que fala sobre o assunto. Eu até peguei aqui um livro para passar para vocês, que é Onde é que Vou Dormir, de Nívia Salgado. Então é um livro que fala exatamente sobre isso, sobre o menino que gostava de dormir no quarto dos pais, Pedro, e aí falando do como era massa ele dormir no quarto dele, né? Então fala um pouquinho dessa transição, e histórias sempre são muito boas para que a gente possa trazer alguma lição de moral, como a gente conversou até semana passada sobre a importância da contação de histórias. Então ajuda muito nesse processo e faz com que eles entendam através da vida de Pedrinho, de repente das dificuldades que Pedrinho passou, a gente possa tratar as dificuldades que eles podem estar ali pensando ou tendo que a gente possa estar tendo que tratar no coração deles. Então, conversar com os filhos é a primeira coisa. Você pode usar a contação de história, você pode usar seu exemplo, se você tiver algum exemplo nesse sentido, quando você era pequeno, alguma coisa assim. Eles sempre gostam muito de ouvir, né, essas histórias da gente. E explicar para ele que ele é um privilegiado, um abençoado por ter um quartinho que ele vai poder dormir a partir daquela noite. O segundo ponto é que nas primeiras semanas você precisa ficar lá com ele até ele dormir. De preferência não deitado na cama com ele. Você pode ficar ali do lado, pode sentar na própria cama, senta ali e fica ali esperando ele dormir. Veja, preste atenção. De cara, quando você fizer isso, ele vai querer ficar puxando conversa, vai ficar fazendo pergunta pra você e vai querer estimular ali uma conversa. E a gente precisa ser firme, porque a hora de dormir é a hora de dormir. Filho, ó, a gente vai dormir agora. Ah, mamãe, mas vê, e hoje aconteceu. Filho, vê, eu tô muito interessada em saber o que você quer me contar, mas vamos fazer o seguinte, já está na hora de dormir. E a gente vai precisar dormir agora pra gente descansar. Amanhã a gente tem um dia cheio, amanhã você tem que acordar cedo pra ir pra aula. E a gente vai dormir agora, a gente não vai conversar. Mas guarda essa história na tua cabeça, que amanhã você vai me contar ela todinha no café da manhã, tá joia? Pronto. E todas as vezes que ele tentar levantar uma outra história, fazer uma pergunta, você vai fazer da mesma forma. Você vai cortar, vai dizer que aquele é o momento de dormir e que ele precisa ir dormir naquela hora. As luzes precisam estar apagadas. Né? O ideal para que a criança ela durma mais rápido, a gente falou isso outro dia, é você não deixar ele, por exemplo, não liga a televisão, não dá o tablet para ele ficar lá e tentando dormir com o tablet. Existem vários estudos que mostram quanto isso é prejudicial para a hora do sono. Então, no máximo, o que você pode fazer, que é até legal, pega uma história, combina com ele que todas as noites você vai ler uma história. Se a história for longa, você escolhe um pedacinho da história e você fala, filho, cenas do próximo capítulo amanhã. Então você faz isso e você vai tranquilizando ele. Você pode fazer uma massagenzinha nos pés, fazer uma massagenzinha no ombro, para que ele possa estar se acomodando aí naquela hora de dormir. É massa tomar um banho, porque relaxa. Então esse ritual todo é importante e aí você coloca ele e faz dessa forma. Coloca ele lá. Quando ele dormir, você vai para o seu quarto. Muito provavelmente vai acontecer que nas primeiras noites, nas primeiras semanas, ele ou ela, né, vai acordar no meio da noite e vai lá para o seu quarto. E você precisa vencer aquela vontade de dormir abraçadinho com o seu filho, ou então de continuar dormindo. E você precisa se levantar e dizer, filho, lembra que a gente combinou que você ia dormir no seu quarto a partir de agora? Vamos voltar para lá. E aí você vai levar o seu filho, de preferência de mão dada, não pega no colo, leva de mão dada e leva para a cama. Pode ser que algumas crianças façam birra, chorem. Você não pode ceder. Por quê? Quando a gente cede a uma situação como essa, é como se você estivesse dizendo ao seu filho que quando ele quiser uma coisa, ele pode espernear, ele pode gritar, ele pode chorar e é assim que ele vai conseguir as coisas com você. Então você precisa ter certeza de que ele não está com sede, de que ele está bem, de que não está com nenhuma dor. Ele estando bem, você pode colocar ele de volta no quarto. Filho, olha, não adianta chorar, não adianta espernear, a gente já conversou sobre isso, mamãe está aqui do seu lado. Vamos lá dormir de novo. Nos primeiros dias, nas primeiras noites, você pode ficar lá um pouquinho de novo, esperar ele dormir e você, quando ele dormir, você volta para o quarto. E você precisa fazer isso todas as vezes
que ele fizer isso na noite, não importa o seu cansaço, né? E esse é um início, né? Depois que a gente passa por essas etapas, aí é tranquilo, eles vão entender e vão dormir a noite toda no quarto deles, sem problemas, sem interrupções. Mas a gente precisa, né, educar, a gente precisa fazer isso no início. Educar, disciplinar não é fácil, é um processo. Se a gente não for disciplinado, se a gente não for consistente, a gente não alcança os resultados. Então, a gente precisa ser firme e segurar aí. Então, se ele continuar voltando, você fala a mesma coisa, você segura e você coloca ele de volta na cama dele. Alguns psicólogos sugerem que nas noites você faz assim nas primeiras semanas e aí depois aos pouquinhos você vai colocando, você pode colocar uma cadeira no quarto dele e afastar um pouquinho a cadeira da cama dele na medida que as semanas forem passando, para que você fique um pouco mais distante e seja um processo bem gradual até você sair totalmente do quarto e ir para o seu quarto, né? E isso sempre conversando com ele, dizendo que é massa. Pode ser que ele diga que tá com medo, peça para acender uma luzinha, e aí você vai adequando de acordo com o que você entender que é o melhor para ele, né? Mas sempre dizendo que ele não precisa ter medo, que você tá ali no quarto, passando essa segurança para ele, né? E fazendo com que ele fique tranquilo em dormir no quarto dele. Tem algumas pessoas que sugerem que você faça reforma no quarto, que você faça alguma coisa dentro do quarto, coloque alguma coisa no quarto dele. Bem, é uma opção, eu não entendo que seja algo necessário para você fazer esse processo, mas é uma opção também de deixar o quarto mais atrativo e mais agradável e tal. Então, a gente pontuou o quê? Vamos lá, para tirar os filhos. Primeiro passo, conversar com eles, e você pode usar alguns recursos como histórias ou alguma coisa nesse sentido para isso. O segundo passo é colocar ele para dormir na cama dele e você vai ficar lá principalmente nas primeiras semanas, né, para que ele se sinta mais seguro, é o processo de transição. Então você vai ficar lá, mas você não vai deixar ele ficar conversando com você, você vai cortar para que ele consiga dormir no horáriozinho estipulado pela família. E não vai dar tecnologia para ele. Terceiro ponto, se ele acordar no meio da noite, você vai fazer o quê? Por mais cansada que você esteja, por mais vontade que você esteja de dormir, virar para o outro lado, filho, deita aí e dormir. Você não vai fazer isso. Você vai levantar, levar o seu filho até o quarto dele, colocar ele na cama, esperar ele dormir um pouquinho e sair, certo? Então, essas são as etapas. Depois, com o passar do tempo, nessas primeiras 3 etapas, depois, com o passar do tempo, isso vai melhorando, ele vai cada vez menos no seu quarto. À medida que ele vê que ele não consegue, que ele não vai conseguir dormir lá, então ele vai deixando de pedir de acordar no meio da noite, né? E aí vai tendo um sono mais tranquilo, mais reparador. Isso quer dizer que ele não possa nunca dormir no seu quarto? Não, não quer dizer isso. Ele pode dormir no seu quarto. Vocês podem fazer, sei lá, um dia de acampamento e aí fazer uma coisa bem divertida e tal, pode até fazer cabana, e aí faz aquela festa e ele dorme lá em massa, não tem problema nenhum por isso. E se ele ficar doente, como é que eu faço? Coloca ele na tua cama. Justo ele tá doente, fica ali pertinho dele, dá dengo, que é muito bom dar dengo pra filho. Mas não é algo que é constante, é algo que é esporádico. Então a gente pode fazer isso. Então ficam essas dicas. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, manda pra gente. Isso, temos uma pergunta. Se meu filho diz sentir medo, de que forma eu posso deixá-lo em seu quarto sozinho? Ok. A gente pode, às vezes existem, né, algumas pessoas que falam sobre bicho-papão e alguns, né, monstros debaixo da cama, né, tem alguns filmes até que falam sobre isso. O importante é que a gente possa desmistificar esses medos, né, e não tá trazendo e até impedindo. Às vezes algumas pessoas que cuidam dos nossos filhos trazem algum tipo de história como essa, então a gente deve estar desmistificando todo tipo de história desse tipo, né? E passando a segurança de que por mais que vocês não estejam no mesmo quarto, vocês estão ali pertinho deles, né? E podem estar cuidando, amparando, e que qualquer coisa é só eles chamar que vocês vão. Eu lembro que quando eu passei esse processo com a minha filha mais nova e... quando eu comecei a colocar e ela ficava com essa questão, aí filha, vem, fica aí que eu vou pro meu quarto. Aí tu me chama pra ver se eu não apareço. E ela ia lá e chamava, e aí eu vinha pra ela ver que eu tava ali pertinho, e que se ela precisasse de mim, ela ia só me chamar da cama dela e eu ia aparecer lá.
Então assim a gente vai fazendo o processo devagarzinho, direitinho, tranquilo, né? E que com certeza vai ser bênção na vida deles, quanto crianças, né? Que vão crescer mais independentes, mais seguros e tal. Como também para o casal, né? Que vai poder ter uma vida conjugal satisfatória. Então, é isso. Eu espero ter abençoado vocês com esse conteúdo. Né? Se vocês tiverem alguma sugestão de tema para as lives, manda pra gente no inbox da Ecoprime, que vai ser o maior prazer a gente tá trazendo esses temas para aqui e a gente tá podendo conversar junto sobre isso. Na próxima semana, eu vou estar viajando para Pensacola, lá na Flórida, e a gente vai estar lá tendo um treinamento com o pessoal da Beca. Então, a nossa live na próxima semana vai ser um dia diferente, num horário diferente, porque eu vou fazer com o pessoal de lá. Então, aguarda aí, fica atento, porque a gente vai mandar o convite e vai notificar aí no Instagram para que todos vocês possam acompanhar, assistir e aprender um pouquinho também, né, mais sobre educação. Obrigada pela audiência e eu espero vê-los na próxima semana. Um beijão!